Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Um excepcional dia a todos, uma excepcional sexta-feira. Vamos lá para mais um vídeo. Agora acabamos as bem-aventuranças, mas nesse mesmo capítulo de Mateus 5, tem alguns versículos aqui que são interessantíssimos para a gente poder entendê-los melhor e trazer para o nosso dia a dia, para onde que a gente possa aplicar ele. Quero trazer hoje é Mateus 5, versículo 15, que diz: E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha ou mesa. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Aqui a gente pode destrinchar várias coisas sobre esse versículo, mas na essência aqui, o que Jesus está dizendo? É claro que depois de tudo isso que ele ensinou nas bem-aventuranças, nós iremos nos iluminar. Iluminar é o quê? É não ter sombra. E o que é a sombra? É os nossos defeitos, as coisas que nós não sabemos lidar, aquilo que nós negamos ou escondemos. Isso é sombra. Já o inverso é luz. Tem vários versículos da Bíblia que alguns profetas falam, intuídos por Deus, ou Jesus Cristo fala aqui sobre iluminar, colocar luz sobre o problema, colocar luz sobre a situação, trazer luz como um todo, que é o quê? Trazer clareza, discernimento, isso é trazer luz. E depois daqueles ensinamentos todos ali das bem-aventuranças, qual é o objetivo? A gente ir se iluminando. Tanto que também é usado esse termo iluminado é para aquele que se tornou santo, não santo dentro da religião católica. Da religião católica é instituído uma pessoa que é santa e canonizada lá, se eu não me engano é esse termo que usa. Mas a raiz da palavra santo se diz separado. Separado o quê? Da multidão, das coisas que todos fazem. E o evangelho, como Jesus disse, não é para todos. Quer dizer, perdão, é para todos, mas nem todos entenderão essas palavras que ele recitou. Ele fala que é para alguns, alguns vão entender, outros não. Então não quer dizer que não é para todos, só que todos um dia vão entender, mas até o momento poucos entendem. Tanto que a gente está 2000 anos depois e a gente descobre códigos aqui na Bíblia que pessoas viveram lá um tempão e não descobriram. Sobre essa ideia, sobre a gente destrinchar esse versículo, que é o quê? Tem um termo que se usa também, um cara que eu conheço, ele é meu mentor, eu fiz uma mentoria com ele, que fala, se eu não me engano é dele essa frase, salvo engano se não for, que o primeiro que acordar salva toda a casa. É mais ou menos nesse contexto aqui desse versículo, que aquele que se ilumina, ele ilumina toda a casa, ele fica em local propício e ilumina toda a casa. Mas eu quero trazer para um outro lado também. O que é iluminar toda a casa? É você aprender ou descobrir algo e você transbordar na vida das pessoas. O que é a luz? Vamos supor que a luz está aqui, apagada. Se ela se acende, ela vai iluminar todo o seu entorno. Isso é o que? É o transbordo. É você estar completo e começar a transbordar. E quando você começa o processo de iluminação, de aprendizado, de crescimento espiritual, almático, físico, é inevitável você não transbordar, a não ser que você esteja escondido debaixo de uma mesa, como a luz, é a única maneira de não iluminar. E como você pode se esconder debaixo de uma mesa aqui da maneira literal? É você não ensinar o que você aprendeu. Você não falar para as outras pessoas o quanto Cristo vem mudar a sua vida, o quanto o Espírito Santo vem mudar. Isso é uma maneira de você se esconder debaixo, se a luz se esconder debaixo da mesa. É você estar se beneficiando de um conhecimento, de uma sabedoria, e você não contar para ninguém. Vê se isso faz sentido. Realmente não faz sentido nenhum. Se eu aprendi algo, poxa, é que graças a, igual eu cito muito a minha mãe, graças a muitos anos de oração da minha mãe, de joelho no chão, e porque eu vivi uma vida que já era para mim estar morta há muito tempo. Fiz muita coisa errada,
logo eu só poderia colher coisas erradas. Uma delas é a morte, outro tipo de coisa ruim. Então, graças a Deus, graças a muita oração da minha mãe, hoje eu reconheço isso com muita clareza, o quanto que aquilo foi crucial na minha vida para que eu fosse transformado. E outras coisas, eu estou citando a minha mãe para vocês entenderem o que é você ser luz. E durante muitos e muitos anos, a minha mãe ia na igreja e orava para mim, falava de Deus para mim. Eu, eu já me superei isso, mas é algo que mexeu muito comigo quando eu tomei essa consciência. Teve uma vez que eu comprei um carro, tô falando da minha mãe sobre ela ser luz na minha vida. Uma vez eu comprei um carro, acho que era 2021, por aí, eu comprei um carro 2020, então eu estava muito feliz, era um carro praticamente zero, quase zero. E eu liguei para ela feliz e tudo, a minha mãe virou assim, você já agradeceu a Deus pelo presente que Ele te deu? Eu fiquei muito, mas muito nervoso ali e retruquei na hora. Ué, que raio de presente é esse que Deus me deu que eu tenho que pagar 60 prestações? Que presente é esse? Presente você não paga nada, você recebe, é seu. Eu tenho que pagar 60 prestação. O que eu enxergava daquilo dali? Com a minha ignorância, religiosidade, fanatismo. Hoje, eu já pedi perdão para minha mãe por isso, e é óbvio que ela nem se sentiu ofendida, por isso que ela não teve nem a necessidade de perdoar. Mas eu quis demonstrar para ela o quanto que eu me arrependi daquilo. E várias vezes ela falava, vinha falar de Deus para mim, vinha de falar o quanto que Deus é misericordioso, é bondoso, amoroso, e eu não estava nem aí para o que ela falava. Pelo contrário, aquilo me irritava. Toda vez que ela tocava no nome de Deus para mim, ou de religião, aquilo me irritava. A impressão que eu tinha que aquilo me afastava, eu tinha uma repulsa por aquilo. Essa é a melhor palavra. E ela não desistiu, ela continuou falando. Hoje eu olho para trás, o quanto que aquela semente que ela plantou foi importante. Desde pequeno, quando eu era criança, minha família por parte de pai todos católicos e por parte de mãe todos protestantes. Então, quando eu passava um final de semana na casa de um, eu era obrigado a ir para a igreja lá, catecismo, aquelas coisas. E ali eram introduzidos coisas sobre a palavra, aquelas músicas, os ensinamentos, alguns versículos que eu não entendia muito bem, eu estava ali brincando, mas aquilo era introduzido em mim. Quando eu ia para o outro lado da família, que era protestante, era, se eu não me engano, escola dominical, tinha aquelas coisas ali, eu era obrigado a ir, não tinha escolha. Eu ia lá, ia, era obrigado. Então ali era ensinado coisas ali, colocado a sementinha lá desde pequeno. E isso é o quê? É as pessoas sendo luz na vida das outras. De alguma forma aquela semente foi plantada e durante muito tempo ela foi adormecida. Quando chegou nessa fase aí que eu citei agora da minha mãe, vinha falar, minha mãe se converteu, sei lá, deve ter uns 10, 15 anos. E ela nunca deixou de falar de Deus para mim. E é isso que foi crucial para quando eu me converti, olhar para trás e falei, poxa, se não tivesse sido as orações da minha mãe, as diversas vezes que ela falou de Deus, de Cristo, quanto Cristo modificou a vida dela, quanto a vida dela melhorou devido a Cristo, essa restauração, talvez eu não estaria aqui agora falando de Cristo para vocês sobre a palavra. Então eu sou muito grato pela minha mãe ter sido luz e estado em um local propício para iluminar toda a casa, não ter se escondido debaixo de uma mesa e não iluminado nada, guardado aquele conhecimento para ela. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Pegando um versículo bíblico e outros diversos e falar, poxa, olha aqui, eu apliquei isso na minha vida, graças à palavra que é intuída por Deus, ou Jesus vivenciou aqui, foi relatada, graças a isso a minha vida vem mudando. Pô, se não fosse Deus me perdoar dos meus pecados, eu não saberia o que seria de mim. Se não fosse as grandes livramentos que Deus me permitiu, eu estava morto, enterrado há muito tempo. Isso é uma das maneiras de você ser luz, você estar num local de alcance onde você possa iluminar as outras pessoas. Mesmo que a princípio pareça que eles não estão sendo impactados, mas o seu objetivo não é impactar, é só abrir a boca e falar.
o processo todo ali, aí é com Deus, é igual a semente. Você planta lá na terra, não vai ser você que vai germinar, vai dar calor ou vai suprir ela, as suas necessidades de água ou nutrientes da terra. Não, aí é com Deus, você só joga semente. E é isso que a minha mãe fez, e é isso que eu procuro fazer hoje em dia, é falar o quanto Jesus mudou a minha vida, o quanto Ele me transformou, o quanto eu estou modificado graças a Ele. Isso é uma semente que eu jogo no ar. Quando que ela vai germinar e como, aí já não é comigo. Então, é esse entendimento que eu trouxe sobre esse versículo 15 do capítulo 5 de Mateus. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha ou mesa. Pelo contrário, coloca em local apropriado, assim ilumina todos os que estão na casa. Que nós sejamos luz na vida das pessoas, não só na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no trajeto, aonde que a gente pisar, colocar a planta dos nossos pés, que nós sejamos luz, que iluminamos a vida, a nossa e a de todos que estiver ao nosso redor. Mas tem um detalhe aí, tem uma pegadinha que eu quero ressaltar, que é não se achar, não achar que você é o salvador da pátria. Não, não, não. Nós só somos uma ferramenta na mão de Deus para que outras pessoas sejam atingidas. Obviamente, igual eu citei o exemplo da minha mãe, se não fosse a minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Mas ela só foi uma ferramenta, foi Deus que fez essa obra através dela. E que ela permitiu isso, ela se deixou ser usada por Deus para ser essa ferramenta. E que nós também façamos a mesma coisa, que nós deixamos Deus nos usar para que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. A tão falada aqui nesse vídeo, luz na vida das outras pessoas. Queria desejar um excepcional dia a todos. Lembre-se, hoje o dia vai ser incrível. Até amanhã.